Aí você pega lá em Provérbios, né? Provérbios 9:10 fala assim, Salmo 111:10 e Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, assim, você pega o Provérbios inteiro, qual que é a essência desse Provérbios? É a busca pela sabedoria, né? E aqui fala, o temor do Senhor é a busca da sabedoria, né? Agora, o que é o temor do Senhor? Em que consiste o temor do Senhor? Aí você pega lá Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, tá? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tá? Então, se eu quero buscar sabedoria, eu tenho que ter o temor do Senhor. Se eu quero ter o temor do Senhor, né? O que eu tenho que fazer? Aborrecer o mal, né? Se eu tenho que ter temor do Senhor, então, para eu ter sabedoria, eu tenho que aborrecer o mal, tá? Eu tenho que aborrecer o mal. Então, assim, então o temor do Senhor não é fazer o bem, tá? O temor do Senhor é aborrecer o mal, tá? E o povo de Israel acabou não aborrecendo o mal, tá? E acabou não sendo temente como deveria, né? Era um povo santo, né? Era um povo santo, fazia coisa boa, mas se deixou levar pelo mal, né? Acabou se deixando levar pelo mal. É Provérbios 16:6. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal, tá? Depois agora, Romanos 12:21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, né? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, é uma luta, tá? Como fala que não se deixe vencer o mal, quer dizer, é algo que está constantemente, é uma batalha diária nossa. É que a gente vê muito isso em Paulo, né? A gente vê muito nele nessa questão, dessa briga entre o bem e o mal nosso, né? Não o bem externo. Eu não vou brigar com Satanás, né? A briga não é externa nossa, a briga é interna, né? Já viu que Satanás tem um propósito, né? Então ele tem um propósito o quê? De nos mostrar o ponto fraco. Quer dizer, existe algo em nós que é carne, né? E essa carne tem que ser tratada. Só que o Pai já tem demonstrado isso, então não precisa de Satanás me mostrar, né? Eu já sei que existe essa carne em mim, né? E eu preciso tratar isso, né? Quer dizer, eu tenho que ter um propósito muito claro na minha vida, né? O que eu quero, né? Eu quero viver meu dia a dia normal, humanamente falando, ou eu quero realmente ser um filho maduro, eu quero fazer o propósito do Pai, eu quero realmente seguir essas promessas, né? Então, para isso, eu tenho que abrir mão de certas coisas naturais, né? Então, esse mal, necessariamente, não é coisa ruim, né? Não é coisa ruim. Ele não está falando de matar, ele não está falando de roubar, porque isso aí acaba que é uma transgressão da lei, que aí é pecado, né? Aí é pecado. Então, na verdade, esse mal é aquilo que nos afasta dessa comunhão com o Pai, nos afasta desse propósito de estar na presença dele. Né? Porque o que o Filho Jesus, né, tinha que desprezar? Né? Ele tinha pecado? Ele não pecou. Né? Ele não pecou. A Bíblia fala que foi o único que não teve pecado. Né? Mas, no entanto, ele tinha um mal que ele tinha que vencer. Né? E ele venceu. Mas ele venceu por quê? Por ele? Não, quem fala, o que eu faço pela vontade do Pai, né? Pela obra do Espírito Santo nele. Né? Mas existia um querer, né? Um querer diário, realmente, nele, de andar nisso, né? De andar, né? De ter essa busca constante da presença do Pai. Então, assim, a questão hoje que a gente traz para nós, né? Então, eu acho importante, né, quando eu coloquei essa questão do temor do Senhor, né? Hoje em dia, acho que na nossa época, aí, vamos pôr aí 30, 40 anos, essa palavra temor tinha muito mais sentido. Né? Ele tinha, talvez, esse temor pelos pais, pelos professores, esse respeito. Né? Então, assim, o pai não precisava falar muita coisa, só olhar para a gente já sabia. Né? Que existia um sentimento muito forte. Né? Hoje não tem. Né? Então, essa questão do temor hoje acabou ficando muito banal e acabou sendo uma coisa negativa, né? Você não pode ter medo, tem que ser amigo, tem que ser, né? E as pessoas confundem justamente isso, o amor de Deus, né? Com o que ele realmente é. Né? Não é porque Deus é amor que eu não tenho que temê-lo, né? Então, ele é um Deus de amor, sim. É um Deus de justiça, mas ele é um Deus zeloso, né? É um Deus zeloso. E realmente
ele é o que ele é. Ele é o que ele é. Por exemplo, o que ele fala, ele é fiel. É fiel a quê? Ele é fiel à palavra dele. Você declarou alguma coisa, qualquer coisa que seja na palavra, qualquer coisa que a gente faça que vá contrário àquela palavra que foi declarada, ele não vai fazer nada para me beneficiar se for contrário àquilo que declarou. Porque ele não vai deixar de ser fiel à palavra dele para me agradar, para fazer algo bom para mim. Né? Ele vai me dar tudo aquilo que ele prometeu. Mas desde que eu, de certa maneira, eu não transgrida a palavra. Né? Não transgrida. Aquele texto que a gente tem lido direto aqui, né? Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos na região celestial. É verdade? Com certeza. Nós só fomos abençoados. A bênção é nossa, já está ali. Né? Deus precisa fazer alguma coisa a mais para eu tomar posse? Não. Né? Não precisa fazer mais nada. Agora, por que eu não tomei posse ainda? Né? Por quê? É justamente isso. Nem a questão temporal. Não chegou o tempo. Não. Deus é temporal também, né? A respeito do Cronos e do... Qual que era o termo lá? Deus... O cronológico é o nosso termo lá, né? Esqueci o nome do tempo. Só que o tempo de Deus não é um tempo cronológico, né? É o tempo passado, presente e futuro. É constante, né? Então, assim, Deus não está preocupado com o nosso Cronos, né? Quando chegar o tempo eu vou entrar na bênção. Não, não é isso. Justamente é o tempo de eu me alinhar com ele e entrar nisso. E entrar nessa bênção, de entrar nessa promessa. Tá? Então, assim, essa questão do bem e do mal é importante a gente estar pensando e separando realmente do pecado, tá? Realmente eu não vou pensar em condenação, não vou pensar em morte, eu não vou pensar realmente que Deus quer punir de maneira nenhuma. Tá? A questão não é nesse sentido, mas é uma questão justamente de, de eu priorizar aquilo que eu tenho que priorizar, né? Então, no meu dia a dia, o que eu tenho buscado, né? Qual prazer, né? Aquele salmo que fala, né? O meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medito de dia e de noite, né? De dia e de noite. Então, no que está o meu prazer? Tá? O que tem no dia a dia tem atraído a minha atenção, né? O que tem quando eu paro para pensar o que eu vou para frente, o que eu quero fazer em termos de futuro, em termos de realização, né? Quais têm sido as nossas metas, né? O que eu tenho planejado viver, né? Como tem sido, onde o que o pai tem nos falado está entrando realmente nessa nossa programação de vida, vamos dizer assim, né? Então, quem que nós somos, né? Quem que nós somos e o que nós estamos buscando no nosso dia a dia. E por isso que eu falo, então, assim, que tem que ter essa questão de maturidade. Que isso aqui não pode ser um peso, tá? Não pode ser um peso. Não pode ser algo assim de limitação, tá? Para nós. O que o Paulo falou, acho que o Anselmo falou na questão da lei e do amor, né? Lei do amor e lei da liberdade. É uma nova lei que a gente está vivendo, tá? Então, na obrigação, na velha dispensação, aí realmente tinha aquele peso da lei, eu tinha que cumprir a lei. Se eu não cumprisse, realmente eu seria condenado. Quer dizer, então existia uma obrigação. Como o Paulo falou, eu tenho um horário para trabalhar, né? Pela lei eu tenho que entrar 8 horas. Agora, se não tivesse lei, você entraria 8 horas, né? Por quê? Se na lei eu faço, fora da lei eu vou fazer. Então, o que diferencia uma coisa da outra, né? A obrigação e a liberdade, tá? Então, o que o pai quer de nós é o que é? É eu fazer aquilo que tem que ser feito na liberdade. Eu fazer aquilo que tem que ser feito sem que ninguém está falando, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Quer dizer, é algo que eu vou fazer com prazer, porque eu sei que aquilo lá é bom, né? Aquilo vai me trazer fruto, né? Não porque é necessário, não porque é uma obrigação, não porque vai agradar alguém ou vai desagradar alguém, né? Mas a gente ter essa liberdade e esse prazer de fazer o que é certo na hora que tem que ser feito. E tem que ser prazeroso, né? Tem que ser prazeroso para nós. Então, o afastar-se do mal, né, não pode ser um peso, né? Não pode ser algo difícil de fazer, tá? Não pode ser algo difícil de fazer. Então, eu vou me afastar do mal, porque eu sei que eu me afastando do mal, eu vou me aproximar mais do Pai, né? Eu vou me aproximar mais dele. Como diz aqui, Deus
né, ele não se agrada daqueles que o buscam ocasionalmente, né? E é um Deus que gosta de se esconder, né? O prazer de Deus é se esconder e o prazer do rei é esquadrinhar, é procurar, né? Então, assim, não que ele se goste de fazer difícil, né? Mas ele realmente ele se reserva para aqueles que realmente o querem, de fato. Para aqueles que realmente estão interessados em estar na presença dele e o fazem por prazer, não por necessidade, né? Como a gente tem falado, assim, não adianta pregar morte, pregar inferno, para as pessoas voltarem para Deus com medo do inferno. Deus não vai se interessar, ele não está preocupado com isso, né? Ele não está preocupado com isso, ele quer o quê? Que nós tenhamos prazer em estar com ele. Uma coisa do filho, o netinho aqui, né? Eu começar a bater nele e falar assim, você tem que ficar perto de mim, se você não ficar perto de mim, eu vou te bater. Aí ele vem ficar perto de mim todo medroso aqui, prazer que vai ter, né? De ter ele aqui, do meu lado aqui, mas sem ter prazer, com medo, né? Sem poder desfrutar da minha presença. Não tem prazer. Agora você está parado aqui, ele vem sendo no seu colo, te abraça, né? E fala, vô, te amo, né? Assim, cara, não tem palavras, né? É isso que Deus quer da gente, né? Que a gente vá, que ele esteja na presença dele e que sente, entre aspas, no colo dele, diz, pai, eu te amo, é agradável estar na tua presença, eu gosto de estar aqui, né? É justamente essa maturidade de filho, né? De realmente experimentar isso, né? Eu gosto muito dessas experiências que o Paulo fala em relação a Cristo Jesus, né? De nós estarmos conversando com ele, Cristo Jesus, senta aqui do meu lado, vamos conversar, dá de abraço aqui, né? Vamos experimentar essa comunhão, tá? Porque é algo que a gente tem que estar experimentando realmente dia a dia, né? Essa alegria desse convívio, né? Desse amor, dessa satisfação de ser realmente filho, né? Acho que isso vai nos ajudar muito a separar a questão da filiação da servidão, né? Porque o servo não tem isso, né? O servo tem obrigação, ele tem horário, ele tem aquele compromisso, né? Então ele vai fazer o trabalho dele, vai. E o filho também pode fazer um trabalho como servo, como questão do irmão mais velho lá do filho pródigo, né? Ele era filho, mas agia como servo, ele tinha obrigação dele, mas não desfrutava da presença do pai. Muitas vezes a gente está servindo a Deus também como servo, né? Não como filho. Naquela obrigação, oh, eu tenho que fazer meditação diária, eu tenho que orar, eu tenho que isso aqui, né? Eu tenho que participar da reunião, mas sem o prazer do que isso significa, né? Sem essa satisfação dessa comunhão. Então, eu falo assim por mim, tá? Eu tenho clamado muito por isso, né? Eu tenho muita, não sei, inveja santa aqui de Davi, né? Quando ele fala da, da alegria que ele tinha de estar na presença do Pai, né? Como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti suspira minha alma, né? Então, assim, esse lado poético dele, né? De demonstrar essa alegria de estar na presença do Pai, de desejar realmente desfrutar disso. E eu confesso que eu quero estar experimentando isso também, né? De ter esse prazer, essa alegria, esse desejo mais e mais de estar na presença dele. E eu acho que isso que a gente tem feito aqui, o que a gente tem experimentado nos encontros, de uma certa maneira é isso, né? É gostoso a gente estar junto, é gostoso a gente estar conversando, é gostoso a gente estar se abraçando. Então, assim, realmente é uma maneira de estar abraçando Cristo, né? Como Paulo tem falado aí, né? Cristo está em cada um de nós e nos abraçando, estamos realmente abraçando essa comunhão. Então, é esse bem que a gente vai estar usufruindo mais e mais, né? Mas, para isso, a gente tem que aprender também esse outro lado, desprezar o mal e seguir o bem, né? Então, o sistema está aqui, né? O sistema é muito forte, o sistema nos prende, tá? E, querendo ou não, Romanos 12 de novo, né? Temos que estar inconformados com isso aqui, com o sistema nos oferece, tá? Temos que estar. Nós não vamos entrar plenamente no reino enquanto não houver esse inconformismo com o mal, com o sistema, com as coisas que têm acontecido no dia a dia. A gente tem que realmente ter um ódio santo, né, em relação a isso aqui, né? Não podemos realmente ter comunhão nenhuma com isso, não podemos ser coniventes com nada disso, né? Não podemos ser. Temos que estar realmente clamando por justiça, clamando para que realmente o amor de Cristo prevaleça sobre todos os corações e a questão uma palavra também que eu tenho buscado, né, muito o Pai, o entendimento do Pai, né, a questão da piedade, né, de ser uma pessoa piedosa, não apenas assim,
uma pessoa bondosa ou benevolente, mas uma pessoa realmente que viva a vida das outras pessoas, que expresse Cristo, né, no amor que Cristo, né, tinha para as pessoas. Ele olhava, quando ele chegou em Jerusalém, ele olhou aquelas pessoas e chorou, né, porque ele conseguiu ver a dor das pessoas, conseguiu ver a distância das pessoas, né, e ele falou, poxa, como eu queria que, como a galinha abraça as pintinhas, eu estava abraçando vocês, mas não posso, porque vocês não querem. Vocês estão longe, vocês estão buscando outras coisas. Vocês não enxergaram isso. Né? E tem certeza que hoje ele está falando disso também. Cara, eu quero abraçar vocês, quero que vocês estejam aqui junto comigo. Mas eu não posso ainda, vocês ainda estão, né, pensando em outras coisas. Tá? Mas eu quero. Tá? Eu quero muito estar nisso, que o Espírito de Cristo nos dê esse entendimento, né? Deixa muito claro para a gente o que é esse mal que tem que ser deixado de lado. Tá? Para que nós possamos estar experimentando, como Jesus experimentou, né, a manteiga e o mel, né? Essa delícia do que o Pai tem reservado para nós. Que esse mal não nos impeça de fazer o bem, né? Acho que não tenho dúvida nenhuma que todos nós que queremos fazer esse bem, queremos fazer essa obra do Pai. Tá? Então, assim, essa maturidade é importante, né? Então, para que eu possa fazer esse bem, né, eu tenho que deixar esse mal. Como aquele primeiro versículo que eu li, né? Lá de Jeremias, né? Poderia alguém fazer o bem estando acostumado a fazer o mal, né? Então, eu não quero estar acostumado a fazer o mal, eu quero acostumar a fazer o bem, né? Eu quero acostumar a fazer o bem. Então, todo o mal que possa estar em mim, que o Espírito Santo de Cristo me traga a luz e me mostre, e que a água do Espírito nos lave, né? De todo o mal, e o sangue de Cristo nos purifique, né? Assim como tem nos purificado de todo o pecado, nos lave também de todo o mal e nos dê entendimento para que realmente esse mal não seja um empecilho para nós fazermos a obra, né, que o Pai tem nos reservado. Haja essa consciência plena em cada um de nós, e haja esse querer, né, de afastar do mal e seguir o bem, né? Afaste do mal e siga o bem. Que essa obra realmente seja clara e seja em amor, em alegria, né? Sem peso, não tem que ter peso, não tem que ter condenação, não tem que ter julgamento, não tem que ninguém apontar um para o outro, né? Algo que cada um tem que buscar em si mesmo, né? Cada um tem que estar diante do Pai, clamando para que vê se há em mim algum caminho mal, né? Como o salmista falou, né? Vê se há algo mal em mim, livra-me, né? Ele não falou vê se há em mim algum pecado, né? Vê se há em mim algum mal, e leva. Né? Então, que o Espírito nos mostre isso, né? Então, se tem algum mal, se tem algo que tem me atraído, Pai, mais do que a Ti, afaste de mim esse mal, né? Eu não quero nada, prazer nenhum maior do que a Ti, né? Como Davi falou, né? Outro bem não possuo, senão a Ti somente, né? Então, se tem algum outro bem na minha vida que tem tirado da minha atenção, tirado da minha energia, eu não quero isso, né, Pai? Eu quero realmente que o meu foco principal, a minha alegria principal, seja focada para Ti, para a Tua comunhão, né? Para estar realmente na Tua presença e ser esse canal que o Senhor quer que eu seja, né? Então, cada um de nós aqui, o Espírito de Cristo nos dê esse entendimento, tá? Em amor, né, pela poder do Espírito Santo, haja esse mover, essa luz em cada um de nós. Amém? Amém, irmão Paulo, amém. Você, sobre o tempo, você acha, eu acho que era falar sobre Cronos e também o termo Kairos, né? Justamente, Kairos, esqueci do Kairos. Também não costumo muito usar esse, mas é interessante. Realmente é fácil facilita o entendimento. Também uma ferramenta muito boa não, é necessária para nós. Né? Muitas vezes a gente não compreende isso, sempre usa o termo da forma errada e quando vai aos textos, já ele estava ali há tanto tempo esses textos e agora, através do que você trouxe para nós, esse entendimento maravilhoso, né? De saber desprezar o mal. Você despreza o mal. Então, eu vejo que é uma coisa, acho que entra até no automático. No momento que você consegue desprezar o mal, facilita para você praticar o bem. Fica até um tanto hipócrita, uma ação hipócrita você realizar o bem se você não consegue desprezar o mal. Mas você primeiro precisa realmente desprezar o mal. Prezar, odiar. A minha tradução fala odiar o mal. Odiar o mal, odiar a inveja, odiar a soberba, odiar essas coisas. Né? Até no outro momento eu costumava dizer que eu tenho um texto também, acho que no profeta Isaías, ou em Jeremias mesmo. Ele fala que é como um sensor, é um indicador. Acostumado a trabalhar com essas questões de indicadores lá no trabalho, a gente fica com isso na mente. É como indicador, é quando você sente nojo
daqui coisas que você praticava, ou que você praticou um dia, que você vê que você começa a sentir nojo daquilo. É um indicador que realmente você está rejeitando o mal e desprezando esse mal. Você sente uma repugnância, algo que traz traz um pensamento que você não sente prazer nenhum nesse pensamento. Pelo contrário, você o enoja. É isso. Foi a forma do crescimento, a forma de abrir a mente, de entender. Maravilhoso. Muito bom. Então, você falou e me lembrou do que o Ronaldo está falando, né? Tem falado várias vezes, a questão do menos um, né? E quando você despreza o mal, você está multiplicando o mal para menos um e está tornando positivo. Quer dizer, tem uma força duas vezes, né? Te joga para frente. Então, acaba somando o bem duas vezes. Então, o mal que é negativo vira positivo, mais o bem que você vai fazer, né? Então, você avança duas vezes.